Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite. Aqui é o Rodrigo de Biologia novamente, com mais uma videoaulazinha pra gente, que vai falar sobre o capítulo 15. Na verdade, é a continuação, né? O capítulo 15 da Bio 1 é a continuação do assunto vitaminas, tá bom? Então, vamos ver de novo aqui alguns slides para que a gente possa finalizar esse tópico de vitaminas. Galera, vitaminas, então, como a gente estava falando, né, tem a ver com aquelas moléculas orgânicas, aqueles slides que a gente já tinha utilizado na aula anterior, aqui o iniciozinho vai ser o mesmo, tá? São moléculas orgânicas que atuam no metabolismo celular, então tem uma função de regulação dessas reações químicas, e o principal exemplo, né, vão ajudar aí na manutenção, produção, ativação de hormônios, atuam como cofatores ou catalisadores enzimáticos, ativação de enzimas ou de moléculas que vão controlar as reações químicas das células. As fontes são diversas: frutas, verduras, carne, derivados de leite, e aquela observaçãozinha: a avitaminose é quando faltam vitaminas no nosso organismo, hipo é quando a dosagem está abaixo do desejável e hiper acima. Aquela tabelinha que a gente viu, só para reforçar a ideia de que para cada vitamina existe um valor mínimo de ingestão diária necessária. E nessa figura da direita ele relaciona, como a gente também já tinha dado uma ideia, né, das fontes de cada vitamina e algumas das funções desempenhadas por elas. A gente, no capítulo 14, falou das vitaminas hidrossolúveis, aquelas que eram solúveis em água, de fácil excreção, então, quando ingeridas em excesso. As vitaminas do complexo B, da B1 até a B12, mais a vitamina C. As lipossolúveis são aquelas solúveis em lipídios. Essas são os motivos que a gente ainda falta para poder estudá-las, né? Então, a gente tem aqui 4 vitaminas: a DEC, vitamina A, D, E e K, e elas são solúveis em lipídios, gorduras, então dificulta um pouquinho a excreção das mesmas, né? Tem uma tendência a acumular. A primeira delas, vitamina A, também pode ser chamada de retinol ou caroteno. Lembra que essa vitamina A, ela atua preferencialmente aqui na produção da estrutura da visão chamada retina e também ajuda na manutenção da pele, ajuda na formação dos ossos e dentes e atuam como antioxidantes, ou seja, combatem os radicais livres, o que acaba, né, quando existe em grande quantidade, diminuindo o prazo de validade da célula. Então, o processo, por exemplo, de envelhecimento está relacionado à quantidade de radicais livres. A vitamina A é uma que diminui a quantidade deles no sangue, no organismo, logo eu diminuo o processo de envelhecimento precoce. As fontes são as mais variadas, sendo que aqui para a vitamina a cenoura, a beterraba e o alho são aí algumas das mais ventiladas quando a gente fala de alimentos ricos nessa vitamina. Problema de saúde, galera: xeroftalmia e cegueira noturna. Esses dois são os principais, né? A xeroftalmia, por exemplo, e a cegueira noturna vão fazer com que a pessoa tenha mais dificuldade em enxergar o ambiente ao seu redor, na medida que seja um ambiente menos iluminado que o normal. Ou seja, aquela penumbrazinha, aquela situação com uma iluminação mais ou menos, até ali a pessoa tem o hábito de ficar com os olhos cerrados, fechados, tentando forçar a vista para enxergar melhor o ambiente ao seu redor. Um afeta a produção de células e estruturas e o outro também. Só que aqui, reparem, ó, são variações, tá, desses casos clínicos. Então, desde ressecamento, né, do olho, da córnea,
ou até mesmo problemas na retina vão atrapalhar essa percepção, né? A pele sem essa vitamina fica mais ressecada, pode aparecer feridas e, aproveitando para você não esquecer nunca mais a cenoura como fonte, lembra do cenoura e bronze, né? Aquele bronzeador que se apropriou desse nome, dessa fonte de vitamina A, que ajuda, dentre outras coisas, para uma pele mais saudável e manter lá essa proteção da melanina contra a radiação solar. A nossa vitamina D de dado é conhecida como calciferol. Ela atua aqui, por exemplo, na formação de ossos e dentes, mas também participa a vitamina D da coagulação sanguínea e contração muscular. Então, eles trabalham em conjunto. Eu lembro que a gente estudou sais minerais e, por exemplo, para coagulação e contração, a gente falava do íon cálcio, né? Assim como para os nossos dentes. E algumas dessas vitaminas também compartilham, ou seja, é uma divisão de tarefas, né? Quanto mais gente desempenhando a mesma função, melhor vai ser realizada aquela reação. Então, o que me chama a atenção aqui, que eu gostaria que vocês também não esquecessem? Que a vitamina D, geralmente, ela pode ser ingerida através do alimento, mas para ativar a maioria dessas vitaminas, eu preciso da radiação solar. Então, quando a gente fala de radiação solar, ela funciona como se fosse uma ativadora da vitamina D na forma que vai permitir com que o cálcio, o fósforo sejam assimilados pelos ossos e dentes e ajudem na produção dessas estruturas. Então, aqui, por exemplo, ó, o raio solar ele vai transformar, né, lá na pele e vai ser absorvido pela pele e que vai ativar essa vitamina D primeiro no fígado e depois termina de ativar na versão final nos rins. Aí sim, essa vitamina D agora ativada com a ajuda do sol vai ter a função, ou melhor, todas essas funções aqui atendidas. Vai facilitar a produção das estruturas e esses processos fisiológicos. Peixes, fígado e ovos são as fontes, algumas dessas, da vitamina D. E o problema relacionado aqui, geralmente a gente relaciona mais com problemas ósseos, né? Então, por exemplo, osteoporose. O osso ele é poroso, mas nesse caso específico, a quantidade de poros é maior. Então, o osso fica mais vulnerável a uma fratura ou fissura, né? Reparem aqui, ó, o osso normal tem uma quantidade de pontinhos pretos, que seriam os poros, e na osteoporose, reparem que fica muito maior esses espaços vazios sem essa matriz óssea. Então, aqui ele está mais vulnerável. Isso é a osteoporose. Geralmente é adquirido com o passar dos anos, né, daquele indivíduo. Já o raquitismo tem uma relação mais direta com uma má alimentação. Uma má alimentação do ponto de vista de não ser uma dieta rica e variada nos seus nutrientes necessários. Então, reparem que o osso normal, né, teria aqui essa porosidade e, naturalmente, estabilizaria, né, o corpo da pessoa. E quando a gente fala do raquitismo, essa porosidade maior, principalmente na infância, né, e início da adolescência, vai fazer com que a criança em desenvolvimento, o osso poroso, não suporte o peso daquela estrutura que está acima dele. Então, para balancear, o osso vai ficar curvado. Pode ter essa curvatura para fora, da lateral para fora ou para dentro. A perna fica arqueada, que a gente fala, né? Como se fosse um arco, do arco e flecha. Então, aqui é um mecanismo compensatório, onde nessa perna arqueada, o corpo tenta equilibrar, já que o osso não está sendo rígido suficiente para essa sustentação. Geralmente o raquitismo, então, acomete em crianças e pré-adolescentes
e a osteoporose é um caso mais comum de se ver com o avanço da idade. A vitamina E, chamada de tocoferol, ela é importantíssima, atua como antioxidante também, assim como a vitamina A, que a gente viu. Além de combater os radicais livres, então, combatendo o envelhecimento precoce, a função da vitamina E pode ser chamada de regenerativa, que ela ajuda na recuperação dos tecidos, daquelas células que foram destruídas, por exemplo, pela ação nociva dos radicais livres. Ajuda também na imunidade, porque vai estar auxiliando a produção de moléculas importantes de defesa, e a produção de hemácias tem uma participação da vitamina A, ou da vitamina E, perdão, que vai ter essa finalidade de aumentar o transporte gasoso de oxigênio até as células, gerando energia e dando disposição para a atividade. Então, quando a gente pensa na falta dessa vitamina, se eu tenho menos hemácias, menos energia é gerada, logo cansaço. Se eu tenho aqui, queda de cabelo, dificuldades na cicatrização, tudo isso tem a ver com essa função desempenhada de antioxidante e capacidade regenerativa dessa enzima. Então, a falta dela pode gerar algum desses casos clínicos, desses sintomas. E já a nossa enzima K, conhecida como filoquinona, ela atua na famosa coagulação sanguínea, aquele processo que numa lesão onde vasos são rompidos, você vai promover a cicatrização através dessa formação dos coágulos, dos pontos de bloqueio, para diminuir a perda sanguínea. Então, aqui, a coagulação sanguínea ocorre para combater e evitar processos hemorrágicos, né? Então, nós temos aqui, na imagem da esquerda, né, um pedaço da pele que foi arrebentado, local da lesão. Então, aqui, vasos sanguíneos também arrebentados estão ali perdendo suas células sanguíneas. E o processo de produção e ativação da protrombina, que acontece lá no fígado, vai ser mediada pelo cálcio e pela vitamina K. Então, a protrombina ela é ativada em trombina, pelo cálcio, e no local da lesão, essa trombina vai ser transformada, vai ativar o processo de transformação do fibrinogênio em fibrina. Então, o cálcio e a vitamina K vão ajudar, no final das contas, a produzir fibras ou fibrinas que vão ali, fechando, vedando o local da lesão. Quanto mais fibrinas eu tiver no local do corte, menos espaço eu tenho disponível para perda sanguínea. Então, está ocorrendo a coagulação sanguínea. Caso a vitamina K falte, eu não produzo na velocidade necessária e nem na quantidade essas fibrinas. Então, o sangue vai ficar mais tempo sendo perdido. E a gravidade maior é como aqui na figura da direita, né? Reparem, quando eu tenho uma hemorragia capilar, que são aqueles vasos fininhos rompidos na superfície da pele, a perda sanguínea é menor. Quando eu vou atingindo vasos sanguíneos de calibre maior, mais internos, como, por exemplo, uma veia ou até uma artéria, aí a pressão, além de ser maior, eu tenho um sangue, um volume sanguíneo grande circulando no vaso interno. Então, se uma lesão acontece mais profunda, o risco dessa hemorragia ser mais grave, de provocar uma perda sanguínea considerável e o paciente poder morrer, é maior por isso. A hemorragia aqui está sendo classificada como externa, porque esse sangue está sendo perdido para fora do organismo, mas vamos lembrar que a hemorragia, quando é interna, ela também é de alto risco, porque muitas das vezes não é percebido a tempo aquele sangue que está sendo perdido todo para a cavidade torácica, abdominal, dentro do nosso corpo. Então, essas foram as nossas vitaminas lipossolúveis.
aquelas solúveis em lipídios. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho mais dessas vitaminas, dessas moléculas orgânicas. Anotem de novo, deem uma revisada, façam os exercícios e lembrem, sempre que tiverem dúvidas, perguntem aos professores, aos monitores, que é a melhor forma, junto com os exercícios, de a gente acabar com essas dúvidas todas. Tá bom? Fiquem bem, se cuidem e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.